Oi, hoje é dia de mostrar para vocês a minha versão para aquela famosa lista 12 livros para ler em 2024. Bom, pessoal, antes de começar a mostrar para vocês os livros que eu pretendo ler aqui nesse ano, deixa eu dizer que essa lista aqui não é a única do canal. Na verdade, nós temos uma outra, digamos uma prata da casa, que existe desde o começo do canal, lá em 2017. É basicamente uma brincadeira a respeito de quando os livros foram publicados. Jubileu literário, então, sempre procura aquele livro que está fazendo uma década ou mais de lançamento. Eu deixo aqui em cima o card para você ir direto lá para o vídeo e conferir mais 10 títulos muito interessantes, fruto de uma pesquisa sempre exaustiva que eu faço sempre no finalzinho de um ano para poder no ano seguinte desfrutar de bons títulos, sim, literários. Bom, nós vamos agora então para mais tradicional, 12 livros para ler, que completa então, junto com 10 da lista do Jubileu, com mais 12 agora, 24 títulos para 2024, mais ou menos 2 livros a cada novo mês. Claro, nos 12 títulos para ler, eu sempre uso o recurso, já que não tem essa coisa da brincadeira, da data de lançamento, eu faço aquela coisa de olhar para a estante e falar, talvez esse livro seja interessante para esse ano, quem sabe aquele outro, aquele acolá ali atrás, na fileira de trás, seja interessante para aqui 2 meses e por aí vai. Geralmente eu tento compor essa lista aqui de 12 livros para ler com o que eu tenho já na estante. Eu tendo a não comprar coisa nova. Já na outra lista, eu sou obrigado às vezes a comprar alguma coisita a mais porque eu não tenho, já que eu tenho que respeitar uma certa regra, né? Então sou obrigado a fazer compras. Aqui, em 12 livros, eu faço mais aquela coisa de ter já pronto tudo à mão. Ou seja, é só questão de ir pegando, acumulando um livro atrás do outro e depois dizer para vocês. Portanto, vamos logo ao primeiro título aqui para esse ano. Bom, para início de trabalho, digamos que é sempre bom começar pela literatura russa. Pois bem, digamos aqui também que é bom também ter um medalhão em mãos logo de cara. E eu me refiro no caso a Ivan Turgenev, aqui com o seu Rudan, ou Rudin, ou algo bem parecido com isso. Afinal de contas, é difícil falar palavras russas, né? Embora até o pessoal tente facilitar para a gente. Aliás, até o próprio nome do autor tem umas certas facilidades, né, evitando complicações da pronúncia, enfim, o que importa é o livro que eu acabei escolhendo. Vou contar aqui o que temos na quarta capa para ver se facilita para vocês também. Dono de um estilo refinado, a que essa bela tradução de Fátima Bianchi faz plena justiça, Ivan Turgenev foi o primeiro autor russo a se consagrar no Ocidente e um dos maiores expoentes da literatura de seu país. Grandes escritores como Joseph Conrad e Henry James consideram-no mesmo superior a Tolstói e Dostoiévski. O cara é uma figurana mesmo, né? Publicado em 1856, Rudan, seu romance de estreia, foi prontamente aclamado pela crítica. Primeiro de uma sequência de romances de temática semelhante, como O Ninho de Fidalgos e a obra-prima Pais e Filhos. Turgenev retrata aqui o homem supérfluo, motivo central da literatura russa de então, lançando um olhar simultaneamente terno e irônico sobre a juventude de sua própria geração, que, inspirada pelos ideais democráticos que chegavam da Europa, foi tolhida pelo conservadorismo da Rússia de Nicolau I. Embora seja o retrato de um tipo específico da Rússia do século XIX, a figura de Rudan lembra tantos outros que, como ele, sofreram por nutrir sonhos que não conseguem transformar em realidade. Críticos já associaram o herói de Turgenev ao tormentado Hamlet, mas poderíamos também conceber como suas as palavras de Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ok, Pessoa ajudou bastante a tentar compreender o espírito aqui dessa obra. O tal do homem supérfluo que acha que está sobrando ali depois da vírgula, né? Mais outro zero. Realmente é uma obra, digamos, típica do universo da literatura russa, né? Que sempre foca ali naquelas sensações dos personagens, seus desejos internos, nem sempre muito bem concretizados. Sim, literatura russa sempre vai por aí, naquela suavidade, mas também naquela malandragem ali que a gente sempre tenta entender o que está passando na cabeça de todos aqueles
bons protagonistas. Eu acho que é uma boa maneira de começar o ano. Embora, esqueci de dizer isso na abertura, a ordem que eu vou mostrar os livros aqui não é a mesma que eu pretendo ler. A cada novo mês eu vou pegando aqui no balaiozinho o que eu vou começar ou não a leitura. E nem sempre os livros são para os meses respectivos. Às vezes a gente começa, mas acaba terminando 3 meses, 4 meses depois. Enfim, é a salada que tiver da vez. Bom, aqui para o segundo título a gente precisa pensar a respeito do peso do autor. Às vezes, isso é bem frequente, a gente conhece um nome, um autor literário, e pensa, tá, o que foi que ele escreveu mesmo? Ele só fica com um nome na cabeça, um título de uma obra que ele produziu. E muitas vezes o escritor, na verdade, fez um monte de outras publicações e a gente não estava sabendo de nada. Foi o caso então aqui dessa escolha, que eu realmente não sabia e então vou ter um outro motivo a mais para fazer a leitura. Bom, eu me refiro aqui a Alice Walker, dessa vez com O Segredo da Alegria. E digo dessa vez porque todo mundo conhece Alice Walker exatamente por sua obra talvez prima ou com certeza mais conhecida, A Cor Púrpura. E muita gente para por aí. Eu mesmo, se alguém me perguntasse, já leu A Cor Púrpura? E eu posso dizer, já pretendi ler e não fui à frente. Mas não é porque, não, eu não comecei mesmo, né, que eu não gostei do texto. Mas eu não saberia dizer qual outra publicação que ela produziu, a Walker. Então, um dia eu esbarrei com esse livro aqui e logo na capa está escrito autora de A Cor Púrpura. Mas foi mais interessante depois quando eu comecei a ler aqui a quarta capa, que aí sim, definitivamente, eu disse, preciso ler esta obra. E acabei escolhendo para esse ano. Em O Segredo da Alegria, Alice Walker dá vida a Tashi, uma heroína africana que teve uma primeira e breve aparição em A Cor Púrpura, livro ganhador do Prêmio Pulitzer. Nesse romance, Tashi decide se submeter ao processo de mutilação genital, um costume de seu povo, e com isso altera todo o rumo de sua existência. De acordo com a autora, a personagem não lhe deu descanso até que a própria história fosse contada em um livro. Estão aqui a força e a intensidade de Walker, que mergulha no fundo na psique de uma protagonista cindida entre tradição, liberdade, sofrimento e amor. Um romance impressionante. Estão aqui a força e a intensidade de Walker, que mergulha fundo na psique de uma protagonista cindida entre tradição, liberdade, sofrimento e amor. Um romance impressionante que aborda o complexo tema do direito ao próprio corpo perante a cultura e, ao mesmo tempo, desperta em todos a compaixão e a busca por justiça e felicidade. Então, é basicamente isso que está descrito aqui no texto. Eu descobri que essa personagem já havia aparecido em A Cor Púrpura, que já devia ter lido. E a autora achou que tinha mais para contar dela, ainda mais porque ela fez apenas uma breve aparição na obra original. Eu gosto disso, quando autores revisitam um personagem que ficou mais ou menos estabelecido. Às vezes ele tem uma história com começo, meio e fim, bem claro, mas ainda depois ainda pensa, poxa, ainda posso contar mais alguma coisa a respeito do cidadão. Eu acho bacana isso. Bom, vamos agora a algo que eu gosto bastante e reflete aqui no Montado de Livros, num projeto enorme e também que é uma boa prata da casa. Eu me refiro à coletânea de contos, e é o que eu vou mostrar agora aqui, uma publicação da escritora Katherine Mansfield, com a sua obra A Festa ao Ar Livre e Outras Histórias. Ou seja, um montão de pequenas narrativas que eu vou curtir muito fazer a leitura. Para quem não sabe qual é o projeto Contos do Meio-Dia, bom, é exatamente fazer resenhas individuais de todos os contos contidos dentro de uma coletânea de contos, porque eu acho que todas as pequenas narrativas merecem uma crítica individual. Pois bem, temos aqui Katherine Mansfield é considerada uma das maiores escritoras do modernismo. Sua pungente obra é marcada por temas como as relações sociais, os papéis de gênero na sociedade, o isolamento, a vida e a morte. Os contos reunidos em A Festa ao Ar Livre e Outras Histórias figuram entre os mais típicos da autora, revelando seu perfeito domínio da técnica de rápidas percepções psicológicas. Inovadoras e perspicazes, essas 15 histórias foram escritas no final da vida tragicamente curta de Mansfield. Muitas são ambientadas na Nova Zelândia, país nativo da autora, outras na Inglaterra e na Riviera Francesa.
Todas expressam emoções não ditas e pouco compreendidas que compõem a experiência cotidiana. Essa edição conta com a tradução cuidadosamente revista de Luzia Lobo, que também assina o texto de introdução. Ou seja, é exatamente o que eu gosto de fazer, pegar boas histórias curtas, dar uma boa analisada e depois gerar um vídeo individual para colocar lá no projeto Contos do Meio-Dia. Mas eu pergunto para vocês, vocês curtem mais o quê? Mais romance ou os contos? Ou quem sabe até o meu termo, né? As novelas que ficam no meio. Agora vamos a duas experimentações que eu vou tentar aqui nesse ano. Eu gosto de assinar, por exemplo, as famosas caixas mistério. Vocês conhecem a tag Experiências Literárias? Bom, eu faço aqui todo mês o desempacotamento das duas caixas que eu assino, por enquanto, lá da empresa, a tag Curadoria e a tag Inéditos. Bom, as duas, aquele esquema, você compra a caixa literária e não sabe qual o livro que você vai receber quando abrir lá o pacote. Eu vou mostrar então aqui na sequência dois livros que vieram de dentro de uma dessas caixas, especificamente a da tag Inéditos. Um desses títulos aqui, que eu vou considerar uma boa de uma tentativa de ser um bom acerto, já que, na verdade, quando a gente compra essa caixa mistério, você vai receber um livro que você não realmente desejou comprá-lo, né? Às vezes você é surpreendido, às vezes você, né, fica arrependido, pô, tive que ler tudo isso aí, e aí, como é que fica? Bom, primeira tentativa então a respeito disso, temos de Shelby Van Pelt, exatamente, criaturas extraordinariamente brilhantes. A premissa aqui que mais me empolgou a ler especificamente esse livro aqui. Após a morte de seu marido, Tova Sullivan começou a trabalhar fazendo faxinas noturnas no aquário de Sowell Bay. Manter-se ocupada sempre ajudou a lidar com as perdas, o que ela tem feito desde que seu filho de 18 anos, Eric, desapareceu misteriosamente em um barco em Puget Sound há mais de 3 décadas. Tova acaba se aproximando do mal-humorado Marcellus, um polvo gigante do Pacífico que vive no aquário. Ele sabe mais do que qualquer um poderia imaginar, mas sequer sonha em estender um de seus 8 tentáculos para ajudar seus captores humanos, até que formam uma extraordinária amizade com Tova. Sempre o detetive, Marcellus deduz o que aconteceu na noite do desaparecimento do filho dela e agora precisa usar cada truque de seu idoso corpo invertebrado para desvendar a verdade antes que seja tarde demais. Esse é um bonito ensaio sobre como a solidão pode ser transformada e superada com o toque sutil de outra criatura. Bom, a pegada da tag Inéditos é realmente oferecer para a gente livros que eles dizem best-seller, que vendem bastante. Na verdade, são livros que a gente pode colocar, entre aspas, populares, com uma pegada de thriller. No caso aqui, pela sinopse, vocês percebem que é basicamente isso, né? Um crime a ser investigado. E investigado, no caso aqui, por uma criatura bem diferente, um polvo. Ou seja, tem um misto aqui também de fantasia, o que me agrada também de alguma forma. Por isso eu falei, preciso colocar esse livro aqui na lista aqui de 2024. Já o outro livro também, que eu vou fazer um certo experimento, tentar descobrir um novo autor, aí está fincado na nossa literatura brasileira. Afinal de contas, temos aqui Colheita de Ossos, de Pablo Zorzi. Sim, um autor, aliás, um autor catarinense, se eu não me engano. Diz aqui na sinopse, Hugo Martins é policial há menos de um mês, quando 2 corpos que tiveram os corações arrancados são encontrados em uma propriedade rural de um pequeno município catarinense. Enquanto avança em sua primeira investigação, ele é transportado para dentro de um perigoso jogo de vida e morte, no qual precisará enfrentar um adversário cruel, que não mede esforços para cobertar seus rastros. Conforme pistas são descobertas, novos caminhos surgem, embora todos conduzam ao mesmo destino, lugar nenhum. Desafiando um especialista enquanto aprende a ser policial, Hugo encontra uma ajuda inesperada em um antigo diário deixado na porta por um velho misterioso. O tabuleiro está montado, mas como Hugo vencerá essa partida em que o adversário parece estar sempre uma jogada à frente? Bom, temos aqui então
mais um thriller porque também faz parte lá da caixa da Tag Nerd. Só que diferente da outra publicação que eu mostrei para vocês, porque aqui é um produto brasileiro. Pura curiosidade mesmo, eu nunca ouvi falar também de Pablo Zorzi, assim como a autora anterior. Mas tem pessoas aqui mais gabaritadas, digamos assim, mais famosas desse gênero literário, como Rafael Montes e Vitor Bonini, que assinam embaixo e dizem: podem confiar que o Pablo Zorzi escreve bem. Então, é o que eu vou fazer. Vou confiar na opinião de quem manja do assunto. Ok, agora falando em quem manja, vamos a um cidadão medalhão aqui da nossa literatura, Monteiro Lobato, aqui com mais uma obra da sua linhagem infanto-juvenil, que é A Reforma da Natureza. E falando em literatura infanto-juvenil, para quem já leu alguma história do Lobato, principalmente aqui da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe muito bem que nas entrelinhas de todas as suas histórias, na verdade ele não está escrevendo para as crianças, ele está escrevendo para os adultos. E aqui especificamente nessa história também isso fica praticamente claro, porque o contexto é óbvio, é dos adultos, não é das crianças, embora tudo fique um pouco camuflado. Em reunião logo após a Segunda Guerra Mundial, ao perceber que os grandes líderes não se entendiam, o rei Carol da Romênia teve uma ideia. Pediu para chamar duas legítimas representantes da humanidade. As respeitáveis governantes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Dona Benta e Tia Anastácia, ambas aceitaram o convite, estenderam a participação a todos do sítio e logo seguiram em comitiva à Europa, menos Emília, que recusou o chamado. A boneca planejava colocar em prática um plano antigo, reformar a natureza. A Reforma da Natureza, escrito e publicado durante a guerra, mostra a disposição de Lobato para levar temas como a geopolítica e as ciências naturais aos seus leitores. Na primeira parte do livro, aí não vou descrever porque isso aqui é um pouquinho de spoiler, é bom ter uma certa curiosidade, mas eu gosto bastante do que o Lobato produz na sua literatura infanto-juvenil. Sempre são livros deliciosos de serem lidos, e essas edições aqui da Biblioteca Azul são sensacionais. Eu fico feliz de ter conseguido, acho que quase todas elas, né? Infelizmente, a editora ela não publicou nesse formato todos os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. São vários e vários. E depois de um certo tempo, a editora, que é vinculada à editora Globo, né? Ela começou a mudar a capa, fazer uma editoração que eu não curti muito. Eu gosto mais desse projeto gráfico aqui como dos demais títulos. Uma pena que mudou. Isso aqui era bem mais interessante, inclusive com as ilustrações lá das épocas originais de publicação. Mas eu pergunto para vocês curtem Monteiro Lobato, a sua obra infanto-juvenil, pensando que, bom, talvez possam não gostar pensando que é para criança. Não, não é para criança, é para adulto também. Bom, antes de começar a mostrar para vocês os 6 últimos títulos, deixa eu fazer aquele rápido jabazinho, mas não precisa pular o vídeo porque é rápido mesmo. Para todos os livros apresentados por aqui nessa minha lista de 12 livros para ler em 2024, eu deixo na descrição do vídeo links da Amazon para você poder adquiri-los caso fiquem interessados por essas literaturas. Na verdade, é uma forma de ajudar o canal, porque quando você entra na Amazon, através desses links, faz alguma compra por lá, bom, eu acabo recebendo a comissão de vendedor, é uma merrequinha, mas ajuda a gente a crescer o canal um pouco. E, é claro, pessoal, vocês não precisam comprar nenhum desses títulos aqui, vocês podem comprar qualquer coisa, contanto que entre lá na Amazon através dos links, aí a Amazon fica sabendo e repassa a comissão pra gente. Bom, fim do jabá rápido, vamos então a uma sessão aqui mais polêmica, digamos assim, na sequência também desses 2 livros. Esse primeiro difere um pouco dos demais que eu já apresentei, porque não é um livro de literatura, ou seja, não é ficção, é um livro de ensaio, ou seja, é um questionamento filosófico a respeito da beleza. Escrito por Roger Scruton. Eu ia falar com sotaque espanhol. Roger Scruton, eu inglês. Como é que eu vou falar com sotaque espanhol? Tô louco. Aqui nós temos um ensaio a respeito do que é a beleza, como analisar a beleza e se a beleza é importante ou não. Diz aqui ó, na 4ª capa. Numa obra instigante, Roger Scruton
nos convida a refletir a respeito da beleza e do lugar que esta ocupa em nossas vidas. Como deixa bem claro, sua abordagem não é histórica nem psicológica, é filosófica. Assim, nos conduz por questionamentos como: a beleza é subjetiva? Existem critérios válidos para julgar uma obra de arte? Há algum fundamento racional para o gosto? Qual a relação entre tradição, técnica e gosto? Pode o belo ser imoral? Também é uma boa pergunta. Frente àqueles que consideram que juízos de beleza são meramente subjetivos, Scruton, com sua verve polêmica, questiona tal relativismo. Por que estudarmos a herança de nossa arte e cultura numa época em que o julgamento de sua beleza não possui nenhum fundamento racional? E com sua contundência característica declara: neste livro, defendo que a beleza é um valor real e universal ancorado em nossa natureza racional e que o senso do belo desempenha papel indispensável na formação do nosso mundo. Concorde-se ou não com o autor, o fato é que não se pode passar com indiferença por seus argumentos. Se a intenção era fazer o leitor refletir a respeito do assunto, certamente os objetivos se cumpriram. Claro, é uma leitura difícil. Muitas pessoas não gostam de ficar lendo ensaios, alguma coisa chata, o cara fica dizendo a respeito de um assunto, fica enrolando lá até chegar às vezes a lugar nenhum. Às vezes sim, para muitos leitores. Mas em muitos livros dessa natureza, a gente consegue embarcar na ideia proposta e realmente, ao final da leitura, refletir muito a respeito e realmente ter então um livro como um grande conhecimento para nós. Literatura sempre é isso, é uma forma de a gente se tornar independente. Isso é uma coisa bem clara. Embora, claro, existam muitos textos viciosos que fazem, na verdade, o contrário, né? Fazem uma lavagem cerebral e fazem com que a gente vire uma besta quadrada, né? Em vez de a gente alcançar a independência, a gente é mais escravizado por um conceito bem particular, né? Isso também acontece, mas vai daí que, quando você se propõe a ler um texto mais pesado, mais denso, você pare para refletir, não passa ali com apenas uma certa diversão. Essa é questão, claro, de leitor para leitor. Mas eu pergunto para vocês, vocês curtem ler um bom ensaio e colocar na sua lista de leitura anualmente? Bom, e como eu falei que tinha polêmica, temos aqui um autor para lá de polêmico, que é exatamente Marquês de Sade, aqui com Os Infortúnios da Virtude. Bom, Marquês de Sade é considerado apenas um autor erótico por muitos, né? E sim e não. Até o próprio texto aqui inicial, escrito por Roland Barthes, diz: Sade é um autor erótico. Estão sempre a nos dizer. Mas o que é o erotismo? Nunca é mais do que uma palavra, pois as práticas só podem ser codificadas se forem conhecidas. Isso é, faladas. É um texto enorme aqui, não vou me estender, mas é aquela coisa. Um autor polêmico também pode ser fruto de uma boa caminhada ao conhecimento. Ou seja, o contraste com o livro anterior, que é um ensaio, ele se apresenta realmente como algo a se pensar. Você precisa refletir a respeito daquilo que você leu. Mas existem obras ficcionais, que é o caso aqui, que fazem com que a gente também precise parar para pensar a respeito de tudo aquilo que está contido na obra. Não apenas consumir como coisa barata, rotineira, descartável. Não. Mesmo para o consumo de um certo vício pessoal, não. A gente precisa tudo ser sempre na mesma linha. Se a gente vai ler alguma coisa, a gente precisa pensar a respeito do que leu, mesmo que seja polêmico. E falando em texto difícil, temos aqui um texto que realmente é daqueles que perturbam um pouco. Temos aqui de Walter Hugo Mãe, A Desumanização, que é simplesmente uma história tensa, complicada. Não é aquela leveza que você possa considerar em muitos livros ficcionais. É aquela história leve que você vai curtindo, depois acaba a leitura, você dorme tranquilo. Não, isso aqui é uma coisa um pouquinho mais pesadinha, realmente. Essa edição que eu tenho aqui em mãos, infelizmente está esgotadíssima. É da Cossack Knife, quando ela, a editora, publicava tudo que Walter Hugo Mãe, escritor português, né, produzia, né?
na época de lançamento, né? Mas agora a obra dele está em outra editora, que me fugiu agora o nome, com uma nova também repaginação, um outro formato do livro, enfim, completamente diferente, tem umas bordas arredondadas, né? Algumas edições são interessantes, mas eu gosto do visual que tinha aqui na editora Cossack Knife, mas não importa, o que vale aqui é a obra em si. E aqui temos a história, que é bem já pesada no começo, porque a gente percebe, deixa eu ler para vocês o primeiro parágrafo. Foram dizer-me que a plantavam. Havia de nascer outra vez, igual uma semente atirada, aquele bocado muito guardado de terra. A morte das crianças é assim, disse a minha mãe. O meu pai, revoltado, achava que teria sido melhor haverem-na deitado à boca de Deus. Quando começou a chover, as nossas pessoas, arredadas para cada lado, ainda vi como ficou ali sozinho. Pensei que ele escavaria tudo de novo com as próprias mãos e andaria montanha acima até o fosso medonho, carregando o corpo desligado da minha irmã. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui nesse primeiro parágrafo? De uma maneira bem delicada, poética, a gente percebe que nós estamos acompanhando o enterro de uma irmã gêmeas, uma de duas gêmeas, né? E temos aqui então, a seguir, exatamente o que vai passar pela cabecinha dessa criança quando se depara com o seu outro eu, ou só metade, que é quase uma cópia de si mesma, né? Vai embora. O que se fazer? Bom, vamos ler e refletir a respeito dessa história aqui super amena. Bom, chega de tensão aqui no antepenúltimo livro. Vamos para uma coisa mais calminha, mais amena, mais divertida. Mais uma coletânea de contos, que eu também vou curtir bastante de ler. Temos aqui o Grande Livro dos Gatos. Pois é, dessa vez não é um autor único, são vários. Temos aqui, deixa eu contar quantos títulos temos por cá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Mas, na verdade, você vê que um dos autores aqui está avisado. Então, teremos 16 autores diferentes falando a respeito desta maravilha chamada gato. Que são criaturas que aqui, por exemplo, na quarta capa, são descritas de uma maneira bem precisa. Um pequeno grande livro para os amantes de gatos, bichanos se esparramando pelo sol, felinos endiabrados e gatinhos falantes são apenas alguns exemplos do que o leitor encontrará nessa deliciosa coletânea. Que diz muito, né? Mas a seguir temos dois depoimentos, digamos assim, de duas personalidades famosas. A primeira de Ernest Hemingway e depois de Mark Twain. O Hemingway diz: um gato é absolutamente honesto. Os seres humanos, por uma razão ou outra, podem esconder os seus sentimentos, mas um gato nunca faria isso. É verdade, gato é uma expressão cristalina do que está passando na cabeça dele, né? Aquele tédio, né, que o gato olha para você e fala: que sujeito idiota, meu dono é um cretino. Enfim, por aí vai. Já Mark Twain diz: de todas as criaturas de Deus, somente uma não pode ser castigada, o gato. Se fosse possível cruzar o homem com o gato, melhoraria o homem, mas pioraria o gato. Basicamente isso. Aqui aposto que teremos várias histórias deliciosas. Aliás, uma delas aqui, eu estava vendo o sumário agora há pouco, eu já fiz a leitura, que é do escritor, acho que é japonês, né? Acho que é japonês? Não. O nome parece ser japonês, Saki, mas na verdade o escritor não é japonês, eu acho que era algo assim, né? O conto é Tobermory. Eu acho que eu já li esse conto desse escritor. Na verdade, na coletânea dele de contos, se eu não me engano, em todas as histórias um gato aparecia. Não que ele era importante em si para a história, mas que o gato estava lá. Acho que, se eu não me engano, era isso. Ou a grande maioria dos contos tinha um gato presente. Enfim, não me lembro direito, faz tempo. Se eu não lembrar, eu coloco o link aqui da resenha que eu fiz, que estava dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Enfim, mas os outros contos aqui, eu acho que eu não li, não. Ah não, teve mais outro também. O Edgar Allan Poe contribui aqui com o seu O Gato Preto, que também é um outro clássico. Também, se eu lembrar, eu coloco o link aqui da resenha que eu fiz dentro, não do Contos do Meio-Dia, mas dentro do projeto Mês do Terror. E para quem não leu, esse conto do Poe é sensacional, O Gato Preto. Mas de qualquer forma, boas histórias e espero todas elas divertidas, com exceção essa do Poe. Espero encontrar tudo isso aqui por aqui.
Bom, agora há poucos nós fugimos da tensão e fomos para a amenidade dos gatinhos, mas vamos voltar às coisas mais densas, ao terror mesmo, aqui com um título muito marcante, que é A Profecia, de David Seltzer. Para quem manja do assunto sabe que existe um filme muito bom que é a adaptação aqui desse original. Daqui a pouco eu falo dessa obra cinematográfica, mas vamos à leitura da quarta capa. Certa noite, num hospital em Roma, o embaixador norte-americano Robert Thorne toma a decisão de trocar seu filho natimorto por um órfão recém-nascido. Apenas Thorne e o padre que cuida da adoção não oficial sabem do fato, que não é do conhecimento nem mesmo de Katie, mãe do bebê morto. O órfão, um menino lindo e perfeito, em todos os sentidos, é batizado de Damien. 4 anos depois, na Inglaterra, uma série de incidentes trágicos e misteriosos faz com que Thorne comece a suspeitar que seu filho é algo mais do que aparenta, e suas investigações colocarão em risco o próprio destino do mundo. A obra-prima do escritor David Seltzer, que deu origem ao filme homônimo estrelado por Gregory Peck e dirigido por Richard Donner, é trazida de volta ao Brasil após décadas fora de catálogo. E, aliás, um brinde para a Pipoca Nanquim, né, que foi a editora que recuperou esse classicão aqui, que há muito tempo não estava sendo editado. Pois bem, né? Aliás, eu gosto bastante da Pipoca Nanquim, né? Eu praticamente compro de tudo que eles publicam. Para quem não sabe, Pipoca Nanquim é uma editora especializada brasileira de 3 rapazes aqui do YouTube mesmo. Eles tinham um canal no YouTube, depois manjavam já a respeito dos quadrinhos da Oitava Arte, né? Oitava Arte? Acho que é, né? Ou é Nona Arte? Nunca lembro. Mas enfim, manjavam bastante quadrinhos, depois resolveram fundar uma editora e publicam mensalmente bons títulos, tanto de histórias em quadrinho quanto de romances. Isso aqui é um romance, não é história em quadrinho não, isso aqui é romance. Eles também, de vez em quando, publicam alguma coisa de ficção, né? Prosa literária bastante interessante. É o caso aqui de Profecia. Para quem curte terror, isso aqui, ó, deve ser um deleite. Se o filme era, imagino que o original também seja na mesma proporção. E agora, para fechar então a lista, vamos de ficção científica, talvez um pouquinho de fantasia também. Aqui com Senhor das Moscas, de William Golding. Pois é, um clássico que muita gente ouve falar, sabe que foi adaptado para o cinema e por aí vai. Deixa eu ler aqui o que temos por aqui. Publicado originalmente em 1954, O Senhor das Moscas é um dos romances essenciais da literatura mundial. Adaptado 2 vezes para o cinema, traduzido para 35 idiomas, o clássico de William Golding, que já foi visto como uma alegoria, uma parábola, um tratado político e mesmo uma visão do apocalipse, vendeu, só em língua inglesa, mais de 25 milhões de exemplares. A nova tradução para o português mostra como esse romance mantém o mesmo impacto desde o seu lançamento. Ao narrar a história de meninos perdidos numa ilha paradisíaca, aos poucos se deixando levar pela barbárie, Golding constrói uma história eletrizante, ao mesmo tempo uma reflexão sobre a natureza do mal e a tênue linha entre o poder e a violência desmedida. Pois é, também uma história tensa para fechar a lista aqui, fazer o quê, né? Tem vários títulos aqui dessa lista bem fortes, né? Mas foi sem querer, viu? Quando eu estava selecionando os livros ali na estante, fui puxando para cá e para lá. Alguns eu pegava mais pelo título, que eu lembrava um pouco, outros eu já sabia um pouco mais da história, também colocava na lista. Enfim, eu acho que todo esse plantel aqui de livros está bastante interessante. Deixa eu pegar eles aqui, virar as lombadas aqui para o lado, porque agora a gente não está mais tentando esconder os títulos, né? Enfim, eu acho que são títulos bastante interessantes e vocês acho que podem se interessar por algum deles. Eu tentarei não flopar nenhuma dessas publicações ao longo dos próximos meses, mas é difícil, né? Acho que eu nunca fiz uma lista completa. É difícil, né? Mesmo porque tem esses 12, tem as outras 10 publicações da Jubileu Literário, aí fica sempre complicado, né? E também outras coisitas que aparecem também, assim, extras, né? A coisa vai sempre se complicando. Enfim, eu quero saber de vocês se esses títulos aqui, esses 12 livros são interessantes ou são mais ou menos, ou são coisas que vocês até já leram ou nem pretendem ler jamais por causa da natureza da publicação ou outros motivos. Enfim, coloquem aqui nos comentários do vídeo o que vocês acharam dessa lista de leitura. E, a partir de agora, é apenas
se divertir com tudo isso. Bom, enquanto os próximos vídeos do Imantado de Livros não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras listas. Eu acho que lá do ano passado, acho que é bom rever o que a gente pretendia ler e não cumpriu, né? Fazer o quê? E tchau!